Sentei-me na ponta da mesa de jantar da minha mãe, observando minha irmã Vitória assinar a última página dos documentos de transferência com um floreio. Sua pulseira de diamantes refletia a luz da tarde enquanto ela pousava a caneta, a expressão irradiando triunfo misturado com compaixão. Pronto, disse Vitória, deslizando os papéis na minha direção. Tudo concluído. Sua pequena empresa de consultoria agora está oficialmente sob minha administração. Não se preocupe, Emily. Vou cuidar bem dela. Minha mãe sorria para Vitória do outro lado da mesa. Que generosidade, querida. Assumir a responsabilidade pelo negócio em dificuldade da sua irmã. Nem todo mundo faria isso. Família ajuda família, disse Vitória, embora o tom sugerisse que ela estava me fazendo um enorme favor, em vez de simplesmente assumir minha empresa. Emily claramente não está preparada para lidar com as complexidades de administrar um negócio. É melhor transferir o controle para alguém que realmente entende de gestão corporativa. Meu irmão Derek assentiu em aprovação. Faz sentido. Emily sempre foi mais criativa, não é mesmo? Não nasceu para o mundo dos negócios. Vitória tem MBA, experiência e conexões. Essa é a decisão certa. Bebi um gole do meu café, sem dizer nada. Você está sendo muito madura sobre isso, Emily, disse meu pai, dando um tapinha na minha mão. Sei que deve ser difícil admitir que está sobrecarregada, mas aceitar ajuda é sinal de sabedoria. Sabedoria? Repeti baixinho. Sim, disse Vitória, recolhendo os documentos assinados na pasta de couro. E, sinceramente, Emily, você deveria se sentir aliviada. Administrar um negócio é estressante. Todas aquelas decisões, toda aquela responsabilidade. Agora, você pode apenas, sei lá, continuar com suas consultorias independentes ou o que você faz. Deixe que eu cuide das operações de verdade. Sua pequena estrutura de home office é fofa, acrescentou minha mãe. Muito charmosa. Mas Vitória tem um escritório de verdade no distrito financeiro. Infraestrutura adequada. É isso que uma empresa em crescimento precisa. Empresa em crescimento? Perguntei. É assim que você a vê? Vitória riu, aquele som cortante que eu conhecia desde sempre. Emily, eu vi suas finanças. Você mal está equilibrando. Poucos clientes, receita modesta, sem um crescimento real. É uma empresa de hobby, no máximo. Mas com a minha gestão, minha visão estratégica, minha rede de contatos, podemos realmente fazer algo dela. Fazer algo dela? Repeti. Não seja amarga, disse Derek. Vitória está tentando ajudar. Ela vai profissionalizar sua operação, trazer clientes de verdade, implementar sistemas adequados. Você deveria estar grata. Eu estou grata, disse, simplesmente. A expressão de Vitória suavizou-se, assumindo algo próximo da compaixão. Sei que este é o seu bebê, Emily. Você trabalhou nele por quê? 3 anos? Mas às vezes temos que aceitar que nosso melhor não é suficiente. Não há vergonha nisso. Nenhuma vergonha, concordou minha mãe. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Você se esforçou, querida. Agora, deixe que a expertise da sua irmã leve o negócio para o próximo nível. Olhei para o relógio. 14h47, hora perfeita. A transferência está completa? Perguntei a Vitória. Completa, confirmou, batendo na pasta. Fiz meu advogado preparar toda a documentação. Está tudo legal e vinculativo. A partir de hoje, eu controlo todas as operações, todos os ativos, todos os relacionamentos com clientes, toda a propriedade intelectual. Você mantém uma participação passiva de 20%, o que é generoso, considerando o estado atual da empresa. Muito generoso, concordei. Começarei a contatar a sua lista de clientes amanhã, continuou Vitória. Avisar que houve mudança na gestão, garantir que os serviços continuarão, e provavelmente até melhorarão sob a nova liderança. Os clientes? Disse. Sim, você definitivamente deveria contatá-los. Vitória franziu ligeiramente a testa com meu tom. Emily, você está sendo sarcástica? De jeito nenhum. Acho que você deve contatar os clientes.
Eles vão querer saber sobre a mudança na gestão. Derek inclinou-se para a frente. O que isso significa? Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. Olhei para a tela, bem na hora certa. Com licença, preciso atender, disse, levantando-me e caminhando até a sala de estar da minha mãe para atender a ligação. Emily Tim falando. Senhorita Tim, aqui é a diretora Roberts, da divisão de execução da SEC. Estamos prontos para prosseguir conforme discutido. A senhora está com a suspeita agora? Sim, acabamos de concluir a transferência. Excelente. E ela assinou todos os documentos voluntariamente, plenamente consciente. Ela estava assumindo o controle da entidade empresarial, completamente voluntariamente. Ela insistiu nisso. Realmente acreditava que estava me fazendo um favor. Houve uma pausa, talvez um riso contido. Senhorita Tim, investiguei fraudes corporativas por 20 anos. Esta é a primeira vez que vejo alguém assumir voluntariamente a propriedade de uma empresa fraudulenta enquanto o verdadeiro criminoso observa. Isso vai ser interessante. Achei que a senhora poderia achar educativo. Eu disse. Estamos a 5 minutos de distância. Mantenha-os lá se possível. Eles não vão a lugar algum. Voltei para a sala de jantar, onde minha família me observava com expressões variadas de curiosidade e preocupação. Quem era? Perguntou minha mãe. Trabalho, respondi simplesmente, retomando meu lugar à mesa. Os olhos de Vitória se estreitaram. Que tipo de trabalho? Você não tem mais uma empresa, lembra? Eu apenas a assumi. Certo? Disse sem querer. Emily, o que está acontecendo? Perguntou meu pai. Você está agindo de forma estranha. Estou? Sim, disse Dererick firmemente. Você tem se mantido estranhamente calma durante toda essa transferência. Sem discussões, sem resistência, sem reação emocional. Isso não é típico de você. Talvez eu esteja apenas aliviada, sugeri. Como o papai disse, aceitar ajuda é sinal de sabedoria. Vitória não comprou a explicação. Algo está errado. Emily, o que você não está nos contando sobre a empresa? Há bastante coisa que não contei, mas vocês vão descobrir em breve. Descobrir o quê? Exigiu minha mãe. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Todos os olhos se voltaram para a porta da frente. Você está esperando alguém? Perguntou minha mãe. Sim, disse. Seria para Vitória. Vitória se levantou abruptamente. Para mim? Não estou esperando ninguém. Você provavelmente deveria atender a porta, mãe disse calmamente. Minha mãe caminhou até a porta, a confusão evidente no rosto. Através do arco, pude vê-la abrindo a porta, revelando 4 pessoas em ternos escuros, 3 homens e uma mulher, todos carregando crachás e pastas. Senhora Tim, disse a mulher, sou a diretora Sarah Roberts, da Securities and Exchange Commission. Estamos procurando Vitória Tim. A cor sumiu do rosto de Vitória. A SEC? O quê? Por quê? A diretora Roberts entrou na sala de jantar, os outros agentes a acompanhando. Sou a diretora Roberts. Estes são os agentes especiais Williams, Park e Thompson. Precisamos que venha conosco para responder algumas perguntas sobre fraude corporativa, violações de valores mobiliários e roubo de identidade. A boca de Vitória abriu-se e fechou-se sem som. Dererick saltou da cadeira. Que diabos está acontecendo? Sua irmã acabou de assumir legalmente uma entidade empresarial atualmente sob investigação da SEC, disse a diretora Roberts. Ao assinar esses documentos de transferência, ela gesticulou para a pasta de Vitória. Ela assumiu responsabilidade legal por múltiplos crimes federais. Isso é loucura, disse Vitória, recuperando a voz. O negócio da Emily é apenas uma pequena empresa de consultoria. Não há nada de legal nisso. Não é uma empresa de consultoria, disse eu, baixinho. Todos se viraram para me olhar. O quê? Sussurrou minha mãe. A empresa que Vitória acabou de assumir não é uma consultoria, repeti. É uma empresa de fachada que vem operando nos últimos 3 anos para atrair exatamente esse tipo de tomada fraudulenta. O silêncio que se seguiu foi absoluto.
A diretora Roberts sorriu aprovando. Talvez a senhora devesse explicar, senhorita Tim. Acho que sua família merece entender o que está acontecendo. Levantei-me e caminhei até a janela. 3 anos atrás, a Vitória tentou roubar um dos meus clientes de verdade, um cliente importante. Ela agiu pelas minhas costas, entrou em contato direto com eles, afirmou que era minha sócia com autoridade para renegociar o contrato e depois tentou redirecionar todos os pagamentos para uma conta que ela controlava. Eu não fiz nada disso, protestou Vitória. Fez sim, respondi calmamente. O cliente me avisou imediatamente. Achou estranho que minha sócia não soubesse detalhes básicos do trabalho que estávamos desenvolvendo. Eu te confrontei, e você negou tudo. Disse que o cliente estava mentindo, que eu era paranoica, que não sabia lidar com concorrência. Minha mãe balançou a cabeça. A Vitória nunca faria isso. Fez, sim, interrompi. E naquele momento eu percebi que, se ela tentou uma vez, tentaria de novo. Então eu criei uma armadilha. Uma empresa falsa, projetada especificamente para parecer vulnerável e lucrativa o bastante para ser roubada, mas que na verdade não tinha valor algum e era legalmente tóxica. O rosto de Dererica havia ficado pálido. Você criou uma empresa falsa? Uma empresa de fachada? Esclareceu a diretora Roberts. Perfeitamente legal de se criar. Mas a senhorita Tim a preencheu com registros financeiros fabricados, mostrando uma receita impressionante de clientes que não existiam. Ela criou um negócio que parecia próspero, mas que na realidade era inteiramente construído sobre fraude. Mas eu não cometi a fraude, disse eu. Eu apenas criei a entidade fraudulenta. O crime acontece quando alguém assume o controle dela e tenta usar esses dados falsos para obter lucro financeiro. O que foi exatamente o que a Vitória pretendia fazer. Vitória balançava a cabeça sem parar. Não, não, isso é armadilha. Você me enganou. A armadilha exige que a polícia induza alguém a cometer um crime que essa pessoa não cometeria por conta própria, explicou a diretora Roberts. Sua irmã é uma cidadã comum que criou uma armadilha legal. Você mordeu a isca por vontade própria. Ninguém a forçou a roubar a empresa dela. Eu não roubei, insistiu Vitória. Ela me deu. Ela assinou os documentos de transferência. Depois que você passou 3 meses convencendo nossa família de que eu era incompetente e precisava passar o controle, rebati. Depois que você disse ao pai e à mãe que minha empresa estava falindo e que eu não dava conta. Depois que você mandou preparar documentos legais transferindo a propriedade para você e me pressionou a assinar. Isso não foi um presente, Vitória. Isso foi coerção. Eu tenho gravações, acrescentei, puxando o celular. Todas as conversas em que você me pressionou a transferir a empresa. Cada reunião de família em que você minou minha confiança. Cada telefonema em que explicava como meu negócio estaria melhor sob a sua gestão. Quer ouvir? A expressão de Vitória mudou da negação para o pânico. Você nos gravou? Eu me gravei em conversas com você, corrigi. Perfeitamente legal neste estado. Consentimento de apenas uma das partes. O agente Williams deu um passo à frente. Senhorita Tim. Vitória Tim, precisamos que nos acompanhe até a unidade regional. A senhora será interrogada sobre suas intenções com a empresa transferida, seu conhecimento dos registros financeiros e seu plano de usar esses dados para solicitar empréstimos ou investimentos. Empréstimos. Murmurou meu pai, em choque. Esse era o plano, não era, Vitória? Perguntei. Assumir o controle da minha empresa bem-sucedida, usar os registros financeiros impressionantes para conseguir um empréstimo empresarial. Provavelmente um grande. Usar a receita fabricada como garantia. Isso é fraude bancária além de fraude no mercado financeiro. O silêncio de Vitória foi resposta suficiente. Minha mãe afundou em uma cadeira. Vitória, diga que a Emily está mentindo. Diga que você não ia fazer isso. A boca de Vitória se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Precisamos ir, disse a diretora Roberts, com firmeza. Senhorita Tim, a senhora pode entrar em contato com o advogado a partir do nosso escritório. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio, embora, neste momento, isso ainda seja um interrogatório investigativo, não uma prisão formal. No entanto, diante das evidências que a senhorita Tim apresentou,
antecipo que acusações serão formalizadas dentro de 48 horas. Acusações? Disse Derek. Vocês vão indiciá-la por fraude corporativa, violações no mercado de valores, roubo de identidade e tentativa de fraude bancária? Sim, as acusações são praticamente certas, confirmou a diretora Roberts. A única questão é se ela irá cooperar, o que pode influenciar nas recomendações de pena. Vitória se virou para mim, o rosto uma mistura de traição e fúria. Você fez isso comigo. Você armou tudo. Você destruiu a minha vida. Não respondi com calma. Eu criei uma oportunidade para você cometer fraude. Você escolheu aproveitá-la. São coisas muito diferentes. Eu estava tentando te ajudar, sibilou Vitória. Você estava tentando roubar de mim, corrigi, mais uma vez. Da primeira vez, eu deixei passar porque você é minha irmã. Desta vez, documentei tudo e esperei você se enforcar com a própria ganância. Minha mãe chorava agora. Emily, como você pode fazer isso com a sua própria irmã? Como ela pode tentar roubar de mim? Rebati. E como vocês todos puderam incentivá-la ao ficarem me dizendo o tempo todo que eu era incompetente e precisava da ajuda dela? Isso não aconteceu no vazio. Todos vocês participaram do processo de me convencer a abrir mão da minha empresa. Nós estávamos tentando ajudar, disse meu pai, em voz fraca. Ajudar assumindo que eu estava fracassando sem nunca pedir para ver os registros financeiros reais? Perguntei. Acreditando na avaliação da Vitória sem qualquer verificação? Pressionando-me a entregar o controle com base apenas na palavra dela? Balancei a cabeça. Isso não é ajuda. Isso é parcialidade. O agente Park já havia se posicionado ao lado de Vitória. Senhorita Tim, precisamos ir agora. Vitória pegou a bolsa com as mãos trêmulas. Isso é um absurdo. Vou ligar para o meu advogado. Vou lutar contra isso. Esse é o seu direito, disse a diretora Roberts. Mas preciso alertá-la, a documentação da senhorita Emily tinha extensa. 3 anos de conversas gravadas, registros financeiros falsificados que a senhora reconheceu ter analisado, documentos de transferência que a própria senhora redigiu demonstrando clara intenção de assumir a empresa, e solicitações preliminares de empréstimos que a senhora já protocolou usando os números de faturamento falsos. O caso contra a senhora é bastante sólido. Solicitações de empréstimo? Sussurrou minha mãe. Vitória, você já tinha pedido empréstimos? Vitória não respondeu. Apenas me encarava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, ódio puro misturado com incredulidade. Eu confiei em você, disse ela. Você é minha irmã. E você tentou roubar de mim, respondi. Confiança funciona nos dois sentidos. Enquanto os agentes da SEC escoltavam Vitória em direção à porta, a realidade da situação pareceu finalmente atingir minha família. Dererick afundou-se em uma cadeira, o rosto pálido. Meu pai ficou imóvel, olhando para o nada. Minha mãe continuou chorando em silêncio. A diretora Roberts parou na porta. Senhorita Tim. Emily Tim, precisaremos que a senhora compareça amanhã ao escritório para prestar depoimento formal. 9 da manhã serve? Estarei lá, respondi. Excelente trabalho, aliás, acrescentou. Essa operação foi exemplar. Provavelmente vamos usá-la como estudo de caso no treinamento de investigação de fraudes. Ela olhou para minha família. Vocês devem se orgulhar dela. Ela identificou um padrão de comportamento criminoso e criou uma armadilha elegante para documentá-lo. Poucas pessoas têm a paciência e o pensamento estratégico necessários para realizar algo assim. Depois que eles saíram levando Vitória, a casa ficou em silêncio, exceto pelos soluços baixos da minha mãe. Por fim, Dererick falou. Você planejou isso por 3 anos. 3 anos fingindo que tinha um negócio fracassado, deixando a Vitória te diminuir. Deixando todos nós acreditarmos que você era incompetente. Tudo para prendê-la numa armadilha. Sim, confirmei. Isso é psicopatia, disse Derek. Isso é justiça, corrigi. A Vitória cometeu fraude 3 anos atrás, e ninguém acreditou em mim. Ela saiu impune. Então eu criei uma situação em que ela cometeria fraude de novo, mas desta vez com uma documentação tão sólida que a negação seria impossível.
Mas ela é sua irmã, disse minha mãe entre lágrimas. E eu sou irmã dela, respondi. Isso não a impediu de tentar roubar de mim 2 vezes. Meu pai finalmente encontrou a voz. O seu negócio de verdade. O que ele realmente é? Consultoria em investigação de fraude corporativa, respondi. Trabalho com empresas para identificar e documentar fraudes internas. Sou muito boa nisso. Nos últimos 3 anos, ajudei a processar 17 casos. Este será o 18º. Você é investigadora de fraudes, disse Derek devagar. E todos nós acreditávamos que você era uma consultora fracassada. Você acreditou no que a Vitória disse. Eu corrigi, disse eu. Ela disse que eu estava fracassando, e vocês aceitaram isso sem questionar. Nenhum de vocês pediu para ver minhas finanças reais, conhecer meus clientes de verdade ou visitar meu escritório de verdade. Vocês simplesmente assumiram que a Vitória estava certa porque ela tem MBA. Ela trabalha com finanças, disse minha mãe, tentando justificar. Pensávamos que ela sabia do que estava falando. Ela não trabalha com finanças, concordei. Ela sabia exatamente o que estava fazendo quando tentou roubar meu primeiro cliente, e sabia exatamente o que estava fazendo quando assumiu minha empresa falsa. O MBA não a tornou honesta, apenas fez dela uma criminosa mais sofisticada. Derek se levantou abruptamente. Eu preciso sair. Não consigo, preciso processar isso. Antes de ir, disse eu, vocês devem saber que todos vocês também estão nas gravações. Cada vez que me pressionaram a transferir a empresa. Cada vez que disseram que eu era incompetente. Cada vez que validaram o roubo da Vitória. A SEC tem essas gravações. Eles não vão acusá-los porque vocês não se beneficiaram financeiramente, mas a participação de vocês está documentada. O rosto de Derek ficou vermelho. Você gravou todos nós? Eu gravei conversas das quais participei, respondi. Legalmente, como mencionei, e necessário para provar o elemento de coerção na fraude da Vitória. Coerção. Repetiu meu pai. Está dizendo que ajudamos ela a cometer fraude? Que criamos o ambiente que permitiu isso? Vocês passaram meses me convencendo de que eu estava fracassando, de que precisava da ajuda da Vitória, de que transferir o negócio era a escolha inteligente. Isso foi exatamente o que a Vitória precisava. Pressão familiar para fazer o roubo parecer consensual. Minha mãe levantou-se, trêmula. Saia. Olhei para ela. O quê? Saia da minha casa, disse minha mãe, agora com a voz mais firme. Você fez isso. Armou uma armadilha para sua própria irmã. Usou a própria família. Você não é a filha que eu criei. Não concordei. Eu não sou. Eu sou a filha que aprendeu que a família acredita nas mentiras dos irmãos antes da sua verdade. Eu sou a filha que aprendeu que é preciso documentar tudo, porque ninguém vai aceitar sua palavra. Eu sou a filha que aprendeu que às vezes a única forma de obter justiça é criá-la você mesma. Isso não é justiça, disse minha mãe. Isso é vingança. É os dois, respondi simplesmente. A Vitória cometeu um crime. Eu documentei. Ela enfrentará consequências legais. É assim que a justiça funciona. Você poderia simplesmente tê-la cortado, disse meu pai. Se afastado dela. Não precisaria destruir a vida dela. Eu tentei isso, disse eu. Depois da primeira tentativa de roubo, me afastei. Mas a Vitória não parou. Continuou se inserindo na minha vida profissional. Continuou me minando. Continuou se posicionando para roubar de novo. A única forma de detê-la foi deixá-la roubar algo sem valor e ser pega no ato. Derek balançou a cabeça. Isso tudo é doentio. O que é doentio, disse eu, elevando a voz pela primeira vez, é que nenhum de vocês acreditou em mim há 3 anos, quando disse que a Vitória tentou roubar meu cliente. O que é doentio é que vocês assumiram que eu era incompetente sem nenhuma evidência. O que é doentio é que vocês possibilitaram uma criminosa só porque ela tinha os créditos certos e eu não. Estávamos tentando ajudá-la, insistiu minha mãe. Achamos que você estava fracassando, pressionando-a a abrir mão do negócio. Sem nunca terem me perguntado se eu realmente precisava de ajuda, peguei minha bolsa. Você está certa, mãe. Eu devo ir.
Mas antes, vocês precisam entender uma coisa. A Vitória vai enfrentar acusações federais. Haverá um julgamento. Todos vocês provavelmente serão chamados como testemunhas para falar sobre a pressão familiar, os documentos de transferência, as conversas em que Vitória dizia que estava me ajudando. Isso não acabou. Isso é só o começo. Caminhei até a porta e então me virei. Pelo que vale, eu amava a Vitória. Eu amava todos vocês. Mas amor não sobrepõe a honestidade, e não desculpa o crime. Ela tentou roubar de mim. Eu a parei. Isso não é vingança. É legítima defesa. Saí antes que alguém pudesse responder. Lá fora, sentei no carro por um longo momento, deixando a adrenalina se dissipar. Meu celular vibrou uma mensagem da diretora Roberts. Suspeita sob custódia. Interrogatório começando agora. Você fez um trabalho excelente, senhorita Tim. Este caso está à prova de falhas. Respondi. Obrigada. Nos vemos amanhã às 9 horas. Outra mensagem chegou, de um número que eu não reconhecia. Senhorita Tim, aqui é Martin Goldstein, advogado da Vitória. Preciso falar com você sobre retirar as acusações. Minha cliente cometeu um erro, mas não teve intenção de causar mal. Certamente podemos resolver isso dentro da família. Fiquei olhando a mensagem por um momento, e então digitei. Sua cliente cometeu crimes federais. Isso não é um assunto de família. É um assunto criminal. A SEC tem toda a documentação. Não há nada a resolver. Sua resposta chegou rapidamente. Ela é sua irmã. Você realmente quer destruir a vida dela por causa de um desentendimento de negócios? Respondi. Não é um desentendimento de negócios. É fraude, e sim, eu realmente quero que criminosos enfrentem consequências, mesmo quando são da minha família, especialmente quando são da minha família. Bloqueei o número e dirigi até meu escritório de verdade. Não um setup em casa, mas uma sala profissional em um prédio no centro, onde eu administrava minha verdadeira consultoria. A firma que ajudava empresas a identificar fraudes. A firma que tinha 17 processos bem-sucedidos estava prestes a adicionar o 18º. Minha assistente, Jennifer, olhou para mim quando entrei. Como foi? Perfeito, respondi. Ela assinou tudo. A SEC fez a retirada e agora ela está sob custódia. Jennifer balançou a cabeça, admirada. 3 anos? Você armou tudo por 3 anos. Precisava ser minuciosa, disse eu. Casos de fraude exigem documentação extensiva. Além disso, eu precisava ter absoluta certeza de que ela tentaria de novo. Uma tentativa poderia ser um mal-entendido. 2 tentativas, com a segunda totalmente documentada, mostram um padrão. Sua família deve estar devastada. Estão com raiva, admiti. Acham que eu a armartei, que sou vingativa, que deveria ter lidado com isso de forma privada. Você deveria? Perguntou Jennifer. Pensei na questão. 3 anos atrás, Vitória tentou roubar um cliente de $50 mil de mim. Eu a confrontei em particular. Ela negou. Minha família não acreditou. Ela saiu impune. Então, não, lidar com isso de forma privada não funciona quando ninguém acredita em você e o criminoso não enfrenta consequências. Ponto justo, concedeu Jennifer. Além disso, acrescentei, este caso vai realmente ajudar outras vítimas. A diretora Roberts disse que vão usá-lo como exemplo de treinamento. Outros investigadores de fraude vão aprender com o que eu fiz. Outras vítimas podem se inspirar a documentar seus casos corretamente. O crime da Vitória se torna uma lição para os outros. Meu celular tocou. Era minha mãe. Deixei ir para a caixa postal. 1 minuto depois, a notificação apareceu. Coloquei para tocar no viva voz. Emily, sua mãe. Seu pai e eu estávamos conversando. Achamos que você está certa em algumas coisas. Não acreditamos em você há 3 anos, e deveríamos ter acreditado. Nós a pressionamos a transferir o negócio sem checar os fatos. Nós possibilitamos o comportamento da Vitória. A culpa é nossa. Mas isso é demais.
Ela vai para a prisão. Emily, sua irmã vai para a prisão porque você a armou. Por favor, me ligue. Precisamos consertar isso. Apaguei a mensagem de voz. Jennifer me observava atentamente. Você está bem? Estou, respondi. E, surpreendentemente, estava mesmo. A culpa que eu esperava sentir, o arrependimento, a dúvida, nada disso se materializou. Vitória cometeu um crime. Eu documentei. A justiça estava sendo feita. E agora? Perguntou Jennifer. Amanhã vou prestar depoimento formal para a SEC. Depois haverá uma audiência, provavelmente na semana que vem. Vitória vai se declarar inocente. Obviamente, o advogado dela vai tentar negociar um acordo. A SEC provavelmente vai oferecer algo, reduzir as acusações em troca de cooperação e restituição. Se ela for esperta, vai aceitar. E se não for, então vai a julgamento. A documentação será apresentada em tribunal aberto, as gravações dela me minando, me pressionando, redigindo os documentos de transferência, as solicitações de empréstimo que ela fez usando receitas fraudulentas, o padrão de comportamento. Ela será condenada, e a sentença será mais severa do que se tivesse aceitado o acordo. Você pensou em tudo, observou Jennifer. Tive 3 anos para pensar em tudo, respondi. Cada possível desfecho, cada complicação potencial, cada ângulo legal, isso não é impulso, Jennifer. Isso é estratégia. Meu celular tocou de novo. Era Derek. Desta vez atendi no viva voz. O quê? Perguntei. Emily, mãe está em frangalhos. Pai também não está muito melhor. Você precisa voltar e falar com a gente. Sobre o quê? Perguntei. Sobre consertar isso? Sobre fazer a coisa certa? Vitória cometeu um erro, mas não merece acusações federais. Ela é família. Família que cometeu fraude, corrigi. A primeira vez você não tem prova. É a sua palavra contra a dela. Na primeira vez, eu já tinha uma declaração escrita do cliente descrevendo a tentativa de Vitória de redirecionar os pagamentos. Não usei há 3 anos porque estava tentando preservar os relacionamentos familiares, mas eu guardei. A SEC tem agora. Derek ficou em silêncio por um momento. Você estava planejando isso desde o início. Eu estava documentando crimes desde o início, corrigi. Vitória escolheu cometê-los. Eu apenas escolhi registrá-los. Ela é sua irmã, disse Derek, a voz embargada. Como você pôde fazer isso com ela? Como ela pôde fazer isso comigo? Rebati. Essa é a pergunta que você deveria estar fazendo. Como Vitória pôde tentar roubar a própria irmã? Como pôde passar 3 anos me minando, sabotando-me, se posicionando para cometer fraude contra mim? Porque eu sou a vilã por pará-la. Porque você armou uma armadilha, disse Derek. Você criou uma situação para fazê-la cometer um crime. Eu criei uma situação que revelou a disposição dela de cometer um crime, corrigi. Vitória poderia ter dito não. Poderia ter sido honesta. Poderia realmente ter me ajudado, em vez de tentar me roubar. Ela fez suas escolhas. Eu apenas as documentei. Somos sua família, disse Derek. Isso tem que contar para alguma coisa. Contou, respondi, baixinho. Foi por isso que dei a ela 3 anos. 3 anos para se explicar sobre o primeiro roubo, para se desculpar, para mudar seu comportamento. Ela não mudou. Piorou. Então, sim, a família do Derek contou, mas não o suficiente para sobrepor a justiça. Encerrei a ligação e desliguei o celular. Jennifer ficou em silêncio por um momento. Você acha que eles algum dia vão entender? Provavelmente não, admiti. Eles sempre vão ver a Vitória como a vítima e a mim como a vilã. Tudo bem, disse Jennifer. Você não está fazendo isso para que eles entendam? Não. Estou fazendo porque é certo. É? Perguntou Jennifer. Certo. Quero dizer, não estou julgando. Quero realmente saber, armar uma armadilha para sua própria irmã é a coisa certa a fazer? Pensei cuidadosamente. Vitória é uma criminosa. Cometeu fraude há 3 anos e saiu impune.
Estava prestes a cometer fraude novamente e desta vez usaria aqueles balanços falsos para enganar um banco e tirar, potencialmente, centenas de milhares de dólares. Se eu a deixasse prosseguir, eventualmente ela seria pega, mas não antes de causar danos reais. Bancos perderiam dinheiro. Investigadores desperdiçariam recursos. Outras pessoas poderiam ser implicadas. Ao detê-la agora, com documentação clara, preveni todo esse dano futuro. Então, é utilitário, disse Jennifer. Maior bem, complementei. É também pessoal. Estou cansada de ser a vítima. Cansada de ser duvidada. Cansada de criminosos saírem impunes porque são familiares ou porque ninguém documentou direito. Vitória me vitimizou uma vez e não sofreu nenhuma consequência. Eu me certifiquei de que ela não pudesse fazer de novo. Justo, disse Jennifer. Trabalhamos até às 7 da noite preparando a documentação para a reunião da SEC no dia seguinte. Quando saí do escritório, tinha organizado 3 anos de gravações, registros financeiros, correspondências e depoimentos de testemunhas em um arquivo de caso completo. Enquanto dirigia para casa, pensei em Vitória sentada na sala de interrogatório da SEC, provavelmente ainda insistindo que não havia feito nada de errado, que eu a havia armado, que tudo não passava de um mal-entendido. Mas as evidências não mentiam. As gravações não mentiam. Os documentos de transferência que ela redigiu não mentiam. As solicitações de empréstimo que ela protocolou não mentiam. Ela havia cometido fraude. Eu a detive. Essa era a realidade, independentemente de como alguém tentasse interpretá-la. Em casa, servi um copo de vinho e sentei na varanda, olhando as luzes da cidade. Em algum lugar por aí, minha família provavelmente estava reunida, discutindo o quão terrível eu era, como traía a Vitória, como destruía a família. Que discutam? Eu tinha parado uma criminosa. Evitei uma fraude bancária. Criei um estudo de caso que ajudaria a treinar futuros investigadores. E provei que, às vezes, a única forma de obter justiça é construí-la você mesma. Peça por peça, documentada, com paciência e precisão. Meu celular, ainda desligado, estava sobre a mesa ao meu lado. Eu sabia que, quando ligasse, haveria dezenas de mensagens, pedidos da mãe, raiva do Derek, talvez até uma ameaça de ação legal do advogado da Vitória alegando armadilha, algo que nunca teria validade em tribunal. Mas isso seria problema de amanhã. Nesta noite, eu era apenas uma investigadora de fraudes que havia documentado e parado uma criminosa com sucesso. O fato de a criminosa ser minha irmã era lamentável, mas irrelevante. Justiça não para nas fronteiras da família, e eu não fingiria o contrário só para agradar a todos. Vitória enfrentaria julgamento. Provavelmente aceitaria um acordo, 2 a 3 anos de prisão federal, restituição, liberdade condicional. Sua carreira em finanças estaria encerrada. Sua reputação, destruída. Mas ela havia cometido crimes. Tentou roubar sua própria irmã 2 vezes. E agora, finalmente, enfrentaria as consequências. Isso não era vingança. Era responsabilização. E se minha família não conseguisse entender a diferença, esse seria problema deles, não meu. Bebi um gole de vinho e observei as luzes da cidade, satisfeita em saber que amanhã prestaria depoimento contra minha irmã. E não sentiria culpa alguma, porque algumas coisas são mais importantes do que lealdade familiar, honestidade, integridade, justiça, e o princípio simples de que criminosos devem enfrentar as consequências, independentemente do sobrenome.